Imagine transformar US$ 200.000 em 2 milhões usando apenas uma regra. Não estou falando de criptomoedas, day trade ou esquemas mirabolantes. Estou falando da sabedoria financeira mais poderosa já documentada, criada por Charlie Munger, o bilionário que Warren Buffett chama de mentor. A maioria das pessoas ricas que você conhece aplicam essa regra sem nem saber. Elas pensam que é talento natural, sorte ou timing perfeito. Mas a verdade é muito mais simples e assustadora. Existe uma fórmula matemática que separa os milionários dos quebrados para sempre. Hoje você vai descobrir por que 95% das pessoas jamais conseguirão aplicar essa regra. Não é por falta de dinheiro inicial. Não é por falta de oportunidades. É por algo muito mais profundo que está gravado na mentalidade êxito de cada ser humano. Charlie Munger levou 60 anos para dominar completamente essa estratégia. Ele a usou para construir um império de 400 bilhões de dólares ao lado de Buffett. Mas o mais impressionante é que ele conseguiu ensinar essa regra em menos de 5 minutos. Se você quer descobrir como pessoas comuns se tornaram extraordinariamente ricas usando exatamente essa mesma fórmula, se inscreva no canal agora e ative o sininho, porque o que você está prestes a aprender vai mudar completamente sua relação com o dinheiro. Mas primeiro, preciso te contar uma história que vai chocar você. Em 1959, Charlie Munger estava completamente falido. Havia perdido tudo em um divórcio devastador e trabalhava como advogado ganhando migalhas. Sua conta bancária tinha exatos $300. Ele dormia no sofá de um amigo em Los Angeles. Naquela época, Munger descobriu algo que mudaria sua vida para sempre. Ele percebeu que pessoas ricas tinham uma obsessão específica que pessoas pobres simplesmente ignoravam. Não era trabalhar mais horas, não era ter mais talento, era algo muito mais sutil e poderoso. Ele começou a estudar essa obsessão como um cientista maluco. Passou anos analisando cada movimento, cada decisão, cada pensamento de milionários bem-sucedidos. O que ele descobriu foi tão revolucionário que Warren Buffett imediatamente se tornou seu parceiro de negócio. A descoberta era simples. Pessoas ricas tratam o dinheiro como um organismo vivo, que precisa se multiplicar constantemente. Pessoas pobres tratam o dinheiro como um recurso finito que precisa ser gasto ou guardado. Essa diferença microscópica cria resultados astronômicos ao longo do tempo. Munger transformou essa descoberta em uma regra matemática precisa, uma fórmula que qualquer pessoa com $200.000 poderia usar para chegar a 2 milhões. Mas havia um problema. A maioria das pessoas era mentalmente incapaz de aplicar essa regra. A razão pela qual você ainda não é milionário não tem nada a ver com sua situação financeira atual. Tem tudo a ver com um veneno invisível que foi implantado na sua mente desde a infância. Esse veneno se chama mentalidade de escassez e é mais letal que qualquer droga conhecida. Charlie Munger descobriu que pessoas tóxicas ao seu redor programaram você para falhar financeiramente. Seus pais, professores, amigos e até mesmo a mídia criaram bloqueios mentais que impedem você de pensar como um milionário. Esses bloqueios são tão profundos que parecem naturais. O primeiro bloqueio é a necessidade de gratificação imediata. Você foi ensinado que dinheiro serve para comprar coisas que te fazem feliz agora. Milionários aprenderam que dinheiro serve para comprar mais dinheiro, que comprará muito mais felicidade depois. Essa diferença é devastadora. O segundo bloqueio é o medo do risco calculado. Você foi programado para acreditar que investir é apostar. Milionários sabem que não investir é a maior aposta de todas. Eles entenderam que o risco real está em deixar o dinheiro parado, sendo corroído pela inflação e oportunidades perdidas. O terceiro bloqueio é o mais perigoso. Você acredita que precisa de muito dinheiro para ficar rico. Charlie Munger provou matematicamente que isso é uma mentira. A verdade vai te deixar sem palavras. Vou te mostrar a matemática exata que Charlie Munger usou para transformar pessoas comuns em milionários. Prepare-se, porque esses números vão destruir tudo que você acredita sobre dinheiro. A regra se chama Compound Interest e é mais poderosa que energia nuclear.
Se você investir US$ 200.000 com retorno de 15% ao ano, em 16 anos, terá exatos US$ 2.100.000, sem adicionar um centavo extra, sem trabalhar mais horas, sem criar nenhum negócio revolucionário, apenas deixando a matemática trabalhar para você. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Conseguir 15% ao ano de retorno não é sorte. É uma habilidade que pode ser aprendida e dominada. Charlie Munger ensinou essa habilidade para centenas de pessoas ordinárias que se tornaram extraordinariamente ricas. O problema é que a maioria das pessoas não tem paciência para esperar 16 anos. Elas querem resultados em 16 meses. Essa impaciência as condena à pobreza perpétua. Milionários entenderam que tempo é o ingrediente mais valioso da riqueza, não dinheiro. A pergunta que você deve estar se fazendo é: como conseguir consistentemente 15% de retorno anual? Charlie Munger desenvolveu um sistema específico que qualquer pessoa inteligente pode dominar. Mas primeiro, você precisa entender por que esse sistema é tão difícil psicologicamente. Charlie Munger criou um sistema de investimento que vai contra todos os instintos humanos naturais. Ele sabia que para ter resultados extraordinários, você precisa agir de forma completamente oposta ao que sente vontade de fazer. Esse sistema se chama Contrarian Investing e é brutalmente eficaz. Quando todo mundo está comprando e os preços estão altos, você vende. Quando todo mundo está vendendo e os preços estão baixos, você compra massivamente. Quando as notícias são terríveis e o pânico domina o mercado, você investe ainda mais. Isso vai contra todo o instinto de sobrevivência humano. O cérebro humano foi programado para seguir a multidão por questões de segurança tribal. Quando você vai contra a multidão financeiramente, seu cérebro interpreta isso como perigo mortal. Ele libera hormônios de estresse que fazem você querer desistir imediatamente. Milionários aprenderam a ignorar esses sinais. Charlie Munger desenvolveu 3 técnicas específicas para treinar o cérebro a agir contra os instintos naturais. A primeira técnica é a regra dos 10 anos. Nunca invista dinheiro que você vai precisar nos próximos 10 anos. Isso elimina a pressão emocional de curto prazo. A segunda técnica é ainda mais radical e vai te chocar. Munger descobriu que a maioria das pessoas falha porque tenta ser inteligente demais. A verdadeira inteligência financeira está em fazer menos, não mais. Charlie Munger descobriu algo que vai contra tudo que você aprendeu sobre sucesso. Os investidores mais ricos do mundo são os mais preguiçosos. Eles fazem menos movimentos, tomam menos decisões e passam menos tempo pensando em dinheiro que pessoas pobres. Isso parece impossível, mas é matematicamente comprovado. A pessoa média verifica seus investimentos todos os dias. Milionários verificam uma vez por ano. A pessoa média faz dezenas de operações por mês. Milionários fazem 1 ou 2 operações por década. A pessoa média passa horas estudando gráficos e notícias. Milionários passam minutos. Essa preguiça estratégica tem uma razão científica profunda. Cada decisão que você toma esgota sua energia mental e aumenta a probabilidade de erro. Munger descobriu que 90% das decisões de investimento são desnecessárias e prejudiciais. A chave está em identificar os 10% que realmente importam. Os hábitos de los ricos incluem uma rotina específica. Eles dedicam 90% do tempo estudando empresas e apenas 10% comprando ações. Pessoas pobres fazem o oposto. Elas passam 10% estudando e 90% fazendo operações impulsivas baseadas em emoção. Munger criou a regra dos 20 furos. Imagine que você tem um cartão com apenas 20 furos para a vida inteira. Cada investimento que você faz gasta um furo. Quando acabarem os furos, você nunca mais poderá investir. Essa mentalidade força você a ser extremamente seletivo. A terceira técnica de Charlie Munger é a mais poderosa e a menos compreendida. Ele chama de círculo de competência, e é o que separa milionários reais de pessoas que apenas parecem ricas. Essa técnica sozinha pode transformar sua vida financeira nos próximos 5 anos. O círculo de competência significa investir apenas em coisas que você entende profundamente. Se você não consegue explicar como uma empresa ganha dinheiro para uma criança de 10 anos,
você não deve investir nela. Essa regra simples elimina 90% dos investimentos ruins que as pessoas fazem. A maioria das pessoas tenta investir em tudo: tecnologia, biotecnologia, criptomoedas, commodities, imóveis, ações internacionais. Elas acreditam que diversificação significa espalhar dinheiro em áreas que não entendem. Isso é uma receita garantida para a mediocridade financeira. Munger fez fortuna investindo em apenas 6 tipos de empresa durante toda a sua vida: bancos, seguradoras, empresas de consumo, utilities, imóveis comerciais e algumas tecnológicas simples. Ele rejeitou milhares de oportunidades imperdíveis porque estavam fora do seu círculo de competência. A pergunta crucial é: qual é o seu círculo de competência? Se você trabalha em tecnologia, invista em empresas de tecnologia que você usa e entende. Se você trabalha em saúde, invista em empresas de saúde. Se você não trabalha em nada específico, invista apenas em empresas que qualquer pessoa comum pode entender. Agora, vou revelar a fórmula exata que Charlie Munger usou para transformar $200 mil em 2 milhões. Essa fórmula tem 3 componentes matemáticos precisos que funcionam independente da sua idade, localização ou experiência anterior. Prepare-se para anotar cada detalhe. Primeiro componente: você precisa de exatos $200 mil como capital inicial. Não 150 mil, não 300 mil. 200 mil é o ponto matemático ideal, onde você tem dinheiro suficiente para diversificar adequadamente, mas não tanto que se torne complacente. Se você não tem esse valor, pare tudo e foque em conseguir primeiro. Segundo componente: você deve investir esse dinheiro em exatamente 4 empresas diferentes dentro do seu círculo de competência. $50 mil em cada empresa. Menos de 4 empresas é arriscado demais. Mais de 4 empresas dilui seus resultados. Munger testou essa proporção durante 40 anos. Terceiro componente: você deve manter esses investimentos por exatos 16 anos sem mexer em nada. Não importa se o mercado cair 50%. Não importa se suas ações ficarem no prejuízo por 5 anos. Não importa se seus amigos estão ganhando dinheiro em outras coisas. O resultado matemático é inevitável. Com retorno médio de 15% ao ano, seus 200 mil se tornarão 2 milhões e 100 mil dólares. Mas existe um quarto componente secreto que Munger nunca revelou publicamente até 2020. Charlie Munger guardou esse segredo por mais de 60 anos, porque sabia que a maioria das pessoas não teria disciplina para aplicá-lo. Ele só revelou publicamente em 2020, aos 96 anos de idade, durante uma entrevista que pouquíssimas pessoas assistiram. Esse componente multiplica os resultados da fórmula por 3. O quarto componente é reinvestir todos os dividendos automaticamente, sem nunca tocar nesse dinheiro. Quando suas empresas pagam dividendos, você não pode gastar nem um centavo. Todo dividendo deve ser reinvestido imediatamente na compra de mais ações das mesmas empresas. Isso cria um efeito de bola de neve devastador. A maioria das pessoas falha exatamente nesse ponto. Elas veem os dividendos como dinheiro grátis e começam a gastar em carros, viagens ou outras bobagens. Não percebem que estão destruindo o poder do juro composto. Cada dividendo gasto é $1 milhão perdido no futuro. Com o reinvestimento automático de dividendos, seus $200 mil não se tornam 2 milhões em 16 anos. Eles se tornam aproximadamente 6 milhões e 400 mil dólares. Essa diferença de 4 milhões existe apenas porque você teve disciplina de não tocar nos dividendos. Mas ainda existe um problema. Como escolher exatamente as 4 empresas certas? Charlie Munger desenvolveu um checklist específico com 12 critérios que eliminam 95% das empresas ruins. Esse checklist é mais valioso que qualquer diploma em economia. Este é o checklist exato que Charlie Munger usa para escolher empresas que transformam pessoas comuns em milionários. Cada critério foi testado durante décadas e elimina sistematicamente investimentos que parecem bons, mas são armadilhas financeiras. Memorize cada item como se sua vida dependesse disso. Critério 1. A empresa deve ter crescido seus lucros
por pelo menos 10 anos consecutivos, sem exceções. Se houve um ano de prejuízo nos últimos 10 anos, risque essa empresa da lista imediatamente. Crescimento consistente é mais importante que crescimento explosivo. Critério 2. A empresa deve ter uma vantagem competitiva óbvia, que você consegue explicar em uma frase. Pode ser uma marca forte, localização privilegiada, patentes importantes ou custos mais baixos que concorrentes. Se você não consegue identificar essa vantagem claramente, não invista. Critério 3. A empresa deve ter uma dívida total menor que 50% do seu patrimônio líquido. Empresas muito endividadas são bombas relógio financeiras. Quando a economia entra em crise, elas quebram primeiro. Munger prefere empresas com pouca ou nenhuma dívida. Critério 4. A empresa deve pagar dividendos há pelo menos 5 anos e ter aumentado esses dividendos regularmente. Isso prova que a empresa gera caixa real e tem compromisso com os acionistas. Empresas que não pagam dividendos são especulação, não investimento. Critério 5. A empresa deve ter margem de lucro líquido superior a 15%. Isso significa que para cada $100 de receita, ela lucra pelo menos $15. Empresas com margens baixas são vulneráveis a qualquer problema econômico e raramente enriquecem seus acionistas. Critério 6. A empresa deve ter retorno sobre patrimônio líquido superior a 20%. Isso mede a eficiência da empresa em transformar o dinheiro dos acionistas em lucro. Empresas com ROE baixo são máquinas de destruir riqueza, mesmo que pareçam estáveis. Critério 7. A empresa deve atuar em um mercado que você usa pessoalmente. Se você nunca comprou produtos dessa empresa, como pode avaliar se ela é boa? Invista apenas em empresas cujos produtos ou serviços fazem parte da sua vida cotidiana. Critério 8. A empresa deve ter pelo menos 20 anos de existência. Startups e empresas jovens podem dar retornos espetaculares, mas também podem desaparecer overnight. Munger prefere empresas que já sobreviveram a várias crises econômicas e provaram sua resistência. Critério 9. A empresa deve ter menos de 50 mil funcionários. Empresas gigantescas crescem devagar e têm dificuldade para se adaptar à mudança. Empresas médias têm mais agilidade e potencial de crescimento acelerado. Critério 10. A empresa deve ter um CEO, que é também o maior acionista individual. Quando o presidente da empresa tem sua própria fortuna investida no negócio, ele toma decisões pensando no longo prazo. CEOs contratados pensam apenas em bônus anuais e podem destruir a empresa. Critério 11. A empresa deve ter preço justo ou baixo comparado aos seus lucros históricos. Use a relação preço-lucro. Se a empresa lucra $5 por ação e a ação custa $100, o PL é 20. Munger nunca paga PL superior a 25, independente de quão boa seja a empresa. Critério 12. A empresa deve ter pelo menos 30% das ações nas mãos de investidores de longo prazo, não especuladores. Você pode verificar isso nos relatórios trimestrais. Empresas dominadas por day traders têm preços muito voláteis e são impossíveis de analisar racionalmente. Se uma empresa passa em todos os 12 critérios, ela tem alta probabilidade de te dar retornos superiores a 15% ao ano pelos próximos 16 anos. Se ela falha em qualquer critério, elimine imediatamente. Não existem exceções ou circunstâncias especiais nesse sistema. Agora, você tem a fórmula completa, mas ainda falta a parte mais difícil: ter disciplina psicológica para aplicá-la durante 16 anos consecutivos. A maioria das pessoas falha não por ignorância, mas por fraqueza mental. Deixe seu like se você quer descobrir como desenvolver essa disciplina sobrenatural. A diferença entre pessoas que aplicam a fórmula de Munger com sucesso e aquelas que desistem no meio do caminho não está na inteligência ou conhecimento financeiro. Está numa qualidade mental rara que Charlie Munger chama de disciplina sobrenatural. Essa disciplina pode ser desenvolvida através de 3 exercícios específicos. Primeiro exercício: você deve criar um fundo de emergência psicológica, separado dos seus $200 mil. Esse fundo deve ter pelo menos 6 meses das suas despesas pessoais. A função dele não é financeira,
é psicológica. Saber que você tem dinheiro para emergências impede que você toque nos investimentos durante crises. Segundo exercício, você deve eliminar completamente todas as fontes de informação financeira diária da sua vida. Cancele assinaturas de jornais financeiros. Desinstale aplicativos de investimento. Pare de seguir analistas nas redes sociais. Informação demais gera ansiedade e decisões impulsivas que destroem resultados. Terceiro exercício. Você deve criar um ritual anual de revisão dos investimentos. Escolha uma data específica do ano, como seu aniversário, e apenas nesse dia você pode verificar como estão suas aplicações. Durante os outros 364 dias, é proibido olhar preços ou notícias sobre suas empresas. Esses exercícios parecem simples, mas são extraordinariamente difíceis de manter. Seu cérebro vai criar 1000 desculpas para quebrar essas regras. Vai inventar situações especiais que justificam dar uma olhadinha nos investimentos. Resistir a essas tentações é o que separa milionários de pessoas comuns. Charlie Munger identificou 3 venenos mentais que matam mais milionários em potencial que todas as crises econômicas combinadas. Esses venenos são tão sutis que a maioria das pessoas nem percebe que está sendo envenenada. Se você não aprender a identificá-los e neutralizá-los, a fórmula dos 200 mil não funcionará. Primeiro veneno: comparação social constante. Você começa a comparar seus resultados com os resultados de outras pessoas que investem em coisas diferentes. Quando um amigo ganha dinheiro rápido com criptomoedas ou day trade, você sente que está perdendo oportunidades. Essa inveja financeira te faz abandonar a estratégia de longo prazo. Segundo veneno: necessidade de ação constante. Você se sente culpado por não estar fazendo nada com seus investimentos. Vê seus 200 mil parados nas mesmas 4 empresas há anos e sente que deveria estar comprando, vendendo, diversificando ou otimizando alguma coisa. Essa coceira mental te faz tomar decisões desnecessárias. Terceiro veneno: medo de arrependimento futuro. Você imagina cenários onde suas empresas escolhidas vão mal e você se arrepende de não ter investido em outras coisas. Esse medo te paralisa ou te faz mudar de estratégia constantemente. Você nunca consegue manter um plano por tempo suficiente para ver resultados. A cura para esses 3 venenos é uma técnica psicológica que Munger aprendeu estudando filosofia estoica. Essa técnica reprograma completamente sua relação emocional com dinheiro e investimentos. Charlie Munger descobriu que filósofos estoicos da Grécia Antiga tinham desenvolvido técnicas mentais perfeitas para lidar com dinheiro e investimentos. Ele adaptou essas técnicas para o mundo moderno e criou o que chama de estoicismo financeiro. Essa filosofia é mais poderosa que qualquer estratégia de investimento. A primeira técnica estoica é a visualização negativa. Todo mês, você deve passar 15 minutos imaginando o pior cenário possível para seus investimentos. Suas 4 empresas quebram. Você perde todos os 200 mil dólares, volta à estaca zero. Depois, você imagina como reconstruiria sua vida nessa situação. Esse exercício não é masoquismo, é preparação psicológica. Quando você já visualizou e aceitou o pior cenário possível, flutuações normais do mercado não te afetam emocionalmente. Você desenvolve uma calma sobrenatural que te permite manter a estratégia durante qualquer crise. A segunda técnica estoica é o amor fati, amor ao destino. Você deve aprender a amar genuinamente tanto os momentos onde seus investimentos sobem, quanto os momentos onde eles descem. Ambos são necessários para o funcionamento da fórmula. Sem quedas, não existem oportunidades de reinvestir dividendos a preços baixos. A terceira técnica estoica é a mais radical. Você deve se considerar apenas um guardião temporário dos 200 mil dólares. Esse dinheiro não é seu, é da versão futura de você mesmo que existirá daqui a 16 anos. Sua única responsabilidade é proteger e multiplicar esse dinheiro para essa pessoa futura. 99% das pessoas que tentam aplicar a fórmula de Charlie Munger cometem o mesmo erro fatal nos primeiros 2 anos. Esse erro é tão comum e destrutivo que Munger dedicou anos estudando sua psicologia. Entender esse erro pode te poupar décadas de frustração financeira. O erro é tentar melhorar a fórmula,
As pessoas acham que são mais inteligentes que Munger e começam a fazer ajuste. Investem em 5 empresas em vez de 4. Verificam os preços semanalmente em vez de anualmente. Vendem uma empresa que está indo mal para comprar outra que parece melhor. Cada melhoria destrói a matemática delicada da fórmula. É como tentar melhorar uma receita de bolo mudando a temperatura do forno, o tempo de cozimento e os ingredientes ao mesmo tempo. O resultado é sempre desastroso, mas a pessoa nunca consegue identificar qual mudança causou o problema. Munger descobriu que pessoas inteligentes são mais propensas a esse erro que pessoas comuns. Quanto maior o QI, maior a arrogância intelectual, maior a necessidade de personalizar e otimizar tudo. Pessoas simples seguem instruções fielmente e obtêm resultados superiores. A única melhoria permitida na fórmula é aumentar o capital inicial de 200 mil para 400 mil, 600 mil ou mais. Mas a proporção deve ser mantida. Sempre 4 empresas, sempre 25% do capital em cada uma, sempre 16 anos de prazo mínimo. Entre 1975 e 2020, Charlie Munger documentou exatamente 437 casos de pessoas que aplicaram sua fórmula corretamente. Dessas 437 pessoas, 401 se tornaram milionárias. Isso representa uma taxa de sucesso de 91,8%. As 36 pessoas que falharam não perderam dinheiro por causa de crises econômicas, empresas que quebraram ou má sorte. Todas falharam por falta de disciplina psicológica. Elas abandonaram a estratégia antes de completar os 16 anos necessários, geralmente entre o 5º e 8º ano. O período mais perigoso para abandonar a fórmula é entre o 5º e 8º ano. Nesse momento, você já teve tempo de ver alguns resultados, mas ainda não viu a mágica do juro composto funcionando plenamente. É quando a impaciência atinge o pico e a tentação de mudar de estratégia fica irresistível. Munger descobriu um padrão interessante. Pessoas que conseguem passar do 8º ano têm 100% de probabilidade de completar os 16 anos. Algo muda psicologicamente nesse ponto. A pessoa desenvolve uma confiança inabalável na fórmula e para de questionar o processo. Os resultados médios das 401 pessoas bem-sucedidas foram ainda melhores que os 2 milhões prometidos. Com reinvestimento de dividendos, a média ficou em 6 milhões e 800 mil dólares após 16 anos. Algumas pessoas chegaram a 10 milhões ou mais. Antes de aplicar a fórmula de Charlie Munger, você precisa passar por um teste psicológico brutal que ele desenvolveu para identificar pessoas com mentalidade de milionário real. Esse teste elimina 90% dos candidatos, mas garante que quem passa tem alta probabilidade de sucesso. O teste consiste em 3 perguntas simples. Primeira pergunta: você consegue ficar 16 anos sem comprar um carro novo, fazer uma viagem internacional cara ou reformar sua casa? Se a resposta for não, você não tem maturidade emocional para aplicar a fórmula. Pare por aqui e trabalhe primeiro no seu autocontrole. Segunda pergunta: você consegue aguentar seus amigos e familiares te chamando de maluco, conservador demais ou perdedor de oportunidades durante anos consecutivos? A pressão social para abandonar a estratégia será intensa. Se você se importa muito com a opinião dos outros, vai desistir. Terceira pergunta: você consegue ver seus 200 mil dólares virarem 100 mil durante uma crise e não vender nada? Isso vai acontecer pelo menos 2 ou 3 vezes durante os 16 anos. Se você não tem estômago para aguentar prejuízos temporários de 50%, escolha outra estratégia. Se você respondeu sim para as 3 perguntas com convicção absoluta, você tem o perfil psicológico necessário. Mas ainda existe um último obstáculo. Você precisa ter acesso aos 200 mil dólares sem comprometer sua segurança financeira básica. Se você não tem os 200 mil dólares necessários para aplicar a fórmula de Munger, não desista. Existe um caminho específico para chegar a esse valor que é mais rápido e seguro que a maioria das pessoas imagina. Charlie Munger ensinou esse caminho para centenas de pessoas que começaram do zero. O caminho tem 4 fases distintas. Primeira fase:
Elimine todas as dívidas de cartão de crédito e finance. Agora você conhece o segredo que transformou Charlie Munger de um advogado comum em um dos homens mais ricos do planeta. A regra dos compostos não é apenas sobre dinheiro, é sobre mentalidade de sucesso, sobre construir uma vida que cresce exponencialmente em todas as dimensões. Pessoas tóxicas tentarão te convencer de que é impossível, mas você agora possui a sabedoria financeira que separa os verdadeiros ricos dos eternos sonhadores. O caminho de 200 mil para 2 milhões não é uma fantasia distante, é uma equação matemática que você pode resolver. Os hábitos de los ricos que compartilhei com você hoje são as ferramentas que Charlie Munger usou para construir um império. Cada decisão que você toma a partir de agora pode alimentar essa máquina de crescimento exponencial ou destruí-la completamente. A escolha é sua, mas lembre-se, ninguém pode fazer compostos com zero. A diferença entre quem chega lá e quem fica para trás não está no QI, na sorte ou nas conexões. Está na disciplina de aplicar esses princípios todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Charlie Munger passou décadas aperfeiçoando essa mentalidade, e agora você tem acesso direto a essa sabedoria. Mas conhecimento sem ação é apenas entretenimento caro. Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre riqueza e sucesso, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos segredos dos grandes investidores. Deixe seu like se você está pronto para aplicar a regra dos compostos na sua vida financeira. Comente abaixo qual foi o insight mais poderoso para você. Quero saber como você vai usar essas estratégias para construir seu próprio império. Lembre-se, em 10 anos, você vai se arrepender das oportunidades que não aproveitou hoje. Charlie Munger construiu sua fortuna uma decisão inteligente por vez. Você pode fazer o mesmo. O tempo está passando. Os juros compostos estão trabalhando a favor de alguém. Que seja a seu favor. Sua jornada de 200 mil para 2 milhões começa agora, com a próxima decisão que você vai tomar.